Eu creio que você já ouviu por demais ministrações sobre esse texto. Mas olha, Deus tem colocado algo no meu coração assim, tremendo. E eu quero compartilhar com a amada igreja nesta noite. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Versículo 13. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Versículo 15. A parte que caiu na boa terra, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Amado, santo e poderoso Deus, bispo e pastor de nossas almas, te louvamos, te adoramos na beleza da tua santidade e nos aquietamos na tua presença, Pai. Fala conosco, Senhor, fala conosco, porque nós queremos te ouvir. A tua igreja está atenta para te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Eu estou intitulando esta mensagem de A Semente é de Deus. Diga comigo, a semente é de Deus. A narrativa de Gênesis nos faz lembrar de que a parábola também é a respeito de Deus. Deus é o semeador ou lavrador. O que está acontecendo? Ele está lançando a semente que é a palavra. E a característica do semear divino é a sua generosidade extravagante. Chega a ser quase um desperdício. Porém, Deus não desperdiça sementes, nem desperdiça tempo. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11. O semeador lança a semente em toda parte. A palavra de Deus falada em todos os momentos, palavras, atos, intenções e acontecimentos criativos caindo em todo lugar. Só que estes acontecimentos criativos é devido à multiforme graça e sabedoria de Deus. Ele lança a semente e essa semente cai em todo lugar. Eu chamo isso de graça comum.
Quando chove, chove no meu quintal, mas também chove no quintal do meu irmão, do meu vizinho. Não importa que religião, não importa que clero, não importa que etnia, não importa nada. A graça comum de Deus vai na direção dele e alcança. Para que o homem um dia venha conhecer e reconhecer a graça imerecida de Deus, o qual, por meio da fé, nos levará à presença de Deus e nos justificará. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Então, a palavra de Deus falada em todos os momentos é como palavras, atos e acontecimentos criativos de Deus caindo em todo lugar. Isso também nos faz lembrar quando Deus criou o universo e pôs nele um homem. Deus cria o universo e coloca neste universo um homem. Sol, estrelas, lua, mares, vegetação, peixes, aves e mamíferos. Um sistema cósmico criado para que o homem pudesse viver. É a graça providencial de Deus sendo gerada dentro de um propósito para a sua criação. É por isso que você está aqui hoje. Porque a graça providencial de Deus está sobre a sua vida. Está regendo os teus passos. Está te guardando. Está te cercando com alegres cantos de livramento. Que Deus maravilhoso. Deus está presente no mundo semeando sementes. A semente é lançada na vida de cada pessoa, em cada situação, em cada coração e em cada vilarejo deste planeta chamado Terra. Você já pensou? Palavra de Deus. Deus está lançando a semente na vida de cada uma pessoa, seja em qualquer situação, em qualquer coração e em cada vilarejo deste planeta chamado Terra. A palavra de Deus é a verdade de Deus, quer falada, quer escrita. Nesta parábola, Jesus estava pensando sobre os seus ensinamentos conforme apresentado às multidões. Você sabe o que é que isso me remete? Que Deus se importa com o que você pensa. Que Deus se importa com você. Porque Ele conhece os mínimos detalhes do seu pensamento. Deus conhece as mais guardadas, ocultas ou escondidas intenções do teu coração. É incrível. Por isso que Ele cuida de você. Por isso que Ele te ama tanto. Por isso que Ele tem te constrangido com o amor dele. Você sabe o que acontece? Que nós temos que ter cuidado. Muitas vezes Deus está nos constrangendo com o seu amor e nós estamos pensando que estamos sendo atacados pelo diabo. Não há provação que você não seja capaz de atravessar. Porque quando você não aguentar mais, quando você não tiver mais forças, Deus envia o escape. E o nome dele é glorificado na sua vida. Então Jesus, neste momento, desta parábola, ou das parábolas que ele está dissertando, ele está pensando no coração das pessoas, em seu ensinamento, como esta palavra está chegando aos corações. Então, a primeira parte desta mensagem que eu estou intitulando de A Semente é de Deus, a primeira parte é: sou ouvinte ou praticante?
Lucas capítulo 8, versículo 11 e 12. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 11 e 12. Uma coisa é você não conhecer a palavra de Deus e não ter intimidade com Cristo, com Jesus, e você ter a certeza que você o ama e a convicção plena que Ele te ama. Você declara sem reserva que você ama a Deus. E você tem certeza que Ele te ama. Outra coisa é você um dia ter tido um encontro com Jesus, feito uma decisão, feito uma aliança, ter entregado sua vida nas mãos dele, passando a ser conhecedor da sua palavra, sendo sabedor que Deus te ama de fato e de verdade. E nunca você teve tanta certeza e convicção em seu coração que você o ama, que você é perdidamente apaixonada, que você se entregou sem reserva para Ele. Mas eu quero te perguntar nesta noite: você é ouvinte ou você é praticante da palavra? Não me responda nada, pensa. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele homem que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 21 a 24. Perceba a dinâmica da harmonia e da conexão entre o texto explicativo da parábola do semeador, onde Dr. Lucas está narrando as palavras de Jesus, com o texto do capítulo 1 da Epístola de Tiago. Por quê? Porque o texto base que nós lemos é Jesus respondendo para os seus discípulos o que significa esta parábola. Então, esse texto explicativo no qual Dr. Lucas está narrando as palavras de Jesus Cristo, existe uma dinâmica, uma harmonia e uma conexão entre si. Tiago está dizendo que quando você não é praticante ou não pratica a palavra de Deus, você só faz ouvir, chega até a se emocionar, chega a se arrepiar, se arrepia todinho, todinha. Você está enganando a você mesmo. Mas é muito sério isso. Se eu ouço a palavra de Deus, se eu leio a palavra de Deus, se eu medito na palavra de Deus e eu não consigo entender nada, como é que eu vou praticar? Ou você escuta, entende
e não pratica, e não coloca em prática, Tiago está dizendo que você está se enganando. Mas ele está dizendo que você não está enganando ninguém, não. Que você está enganando a você mesmo. E esse propósito de 21 dias que estamos fazendo é exatamente isso. Você lembra quando eu disse que é para tirar você de dentro de você? Porque quem tem que estar dentro de você não é você, não. Você tem que estar, sim, o homem que estava morto e foi recriado e agora está em Cristo, ele tem que estar quietinho, manso, está com domínio próprio, sabendo a hora que falar, sabendo que ele tem que ser apressado no ouvir, porque o Espírito Santo está do lado dele. O Espírito Santo é quem está dando comando para a vida dele. Então não é você mais que tem que estar ditando a ordem da casa. Não, de maneira alguma. Você já pensou? Você chega ao ponto de estar se enganando. Você engana a você mesmo. Você acredita? Se você não acredita, eu acredito porque eu conheço casos semelhantes a esse. Pessoas que mentem tanto que acreditam na sua própria mentira. Tem certeza que está falando a verdade. E isso é muito sério. Isso assemelha-se ao que Tiago está dizendo. Se eu não sou praticante, eu sou apenas ouvinte da palavra, eu estou enganando a mim mesmo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículos 6 a 8. Quando uma grande multidão se reuniu, e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Veja bem, pensa comigo. Você entende o que Jesus está querendo dizer? Ele vai dizer assim, um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Você entende? Você entende o que Jesus está dizendo aqui? Sim ou não? Por que eu estou fazendo essa pergunta para você? Podemos perceber que aos olhos naturais houve um desperdício. Por que houve desperdício? Creio eu que o propósito do semeador ter lançado a semente e por sua vez ela ter caído à beira do caminho era para, de algum modo, ela ter frutificado. Por quê? Porque a semente é boa e a semente é a palavra de Deus. Mas se eu disser para você que a priori, ao ler esse texto, que diz que o semeador saiu a semear, lançou a semente, uma parte dela caiu à beira do caminho, e ela foi pisada, e as aves a comeram. Se eu disser para você que eu entendo, eu não entendo. Mas por que você está dizendo isso, pastor? Vou provar para você.
Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram: o que significa esta parábola? Se os discípulos dele que andavam com ele não sabia o que era que ele estava falando, como é que eu sei? Mestre, tu está falando de quê? O que é que tu está falando, Senhor? Tu está falando a respeito do quê? Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais, às multidões, fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Lucas, capítulo 8, versículo 9 e 10. Veja que a resposta de Jesus, ela é direta, ele não economiza palavras. Mas por que Jesus dá essa resposta para os discípulos? A vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Por quê, amados? Porque Jesus estava com eles em corpo presente. Estava diante deles, estava caminhando com eles, estava comendo com eles, estava ceando com eles. O próprio Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus soberano, aquele que é santo, santo, santo. Então a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Não devemos esquecer que Jesus foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus sabia que nem todos que estavam ali creriam nele, que muitos escarneceriam dele. E ele fala por parábolas. Aí agora ele vai explicar para você e para os seus discípulos. Ou agora ele vai explicar para os discípulos e explicar para nós. E vai trazer uma lição, um aprendizado tremendo para as nossas vidas cotidianas. O que ele vai dizer? Lucas capítulo 8, versículo 11 e 12. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Veja bem, este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Presta atenção. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Porque o objetivo dele é o quê? É para que você não creia. Porque se você crê, você é salvo. Ele só fará isso se tiver legalidade. Mas pastor, não está na parábola isso não. Ele só vai arrancar a palavra do seu coração, o que foi semeado no seu coração, se você der legalidade. Qual a legalidade que você está dando? Para o diabo vir e roubar o que você está recebendo. Você está sendo ministrado pela palavra de Deus. E você chora. E você fica compungido contrito diante de Deus. Mas de repente parece que não aconteceu nada. É uma legalidade que você está dando. Mas pastor, por que você está dizendo isso? A semente que caiu à beira do caminho representa a pessoa que ouve a mensagem,
a respeito do reino, mas não a compreendem. E Satanás então vem e tira as coisas que foram semeadas em seu coração. Qual é a legalidade aí? A compreensão. Porque não buscamos da maneira que temos que buscar. Então Lucas completa: para não acontecer que crendo sejam salvos. Como você pode ser praticante da palavra de Deus se você não a entende? Como você pode ser obediente a Deus se existem dúvidas em seu coração? Segunda parte da mensagem: tenho enfrentado as provações. Lucas capítulo 8, versículo 13. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Eles não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Sendo sabedores dessa verdade, precisamos buscar com afinco, com diligência, com perseverança, a graça como poder de capacitação. Deus nos alcançou por meio da sua graça, mediante a fé em Cristo. Mas essa graça também ela é poder de capacitação. Ela é quem vai te capacitar a caminhar, a andar sobre as águas, a tomar decisões, a ser uma pessoa que tem domínio próprio, a ser uma pessoa que tem uma boca consagrada a Deus, a ser uma pessoa que entende que o velho homem está morto, ficou para trás, que a velha mulher que está morta ficou para trás. Então, sendo sabedor dessa verdade, que verdade? Que eu sou uma daquelas pessoas que está dentro daquelas outras que a palavra caiu sobre a rocha, né? Eu tenho um coração endurecido. Tem algumas coisas ainda que eu não cedo. Tem algumas coisas ainda que eu sou teimoso. Que eu sou teimosa. Então, sendo sabedor disso, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar a graça capacitadora de Deus para a minha vida. É o que nós estamos buscando no propósito. Olha, eu estou ouvindo testemunhos de pessoas que estão passando por uma prova. Porque é o seguinte, você tira uma comida e você compensa com outra. Você vai tirar algo de dentro de você, você vai compensar com o quê? Ou você se rende, ou você não se rende. Então é delicado. Mas é por demais precioso e valoroso quando nós nos entregamos sem reserva a Deus. Não podemos e não devemos procurar vencer esses obstáculos por nós mesmos. Mas por quê, pastor? Porque você não vai conseguir. Porque você não vai ter êxito. Porque você vai se frustrar. Porque haverá um tempo que você não vai crer mais em ninguém. Porque haverá um tempo que você não vai confiar mais em nada. Porque haverá um tempo que as suas forças serão minguadas. Então, querido, você tem que correr para a sombra do Onipotente. Você tem que entender uma coisa, que é a graça capacitadora de Deus que está te levando, que vai fazer você romper, que vai fazer com que você voe nas asas do Espírito, para que você venha agradar a Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Você entende isso? Aplauda o Senhor esta noite. Aleluia! Oh Deus amado.
somente a graça capacitadora nos conduzirá para diante da presença de Deus, para sermos aprovados. Até mesmo aqueles que um dia compreenderam a mensagem de Deus, a receberam com alegria, mas não meditaram na palavra, não tiraram e não tiram tempo sozinho com Deus, não se submeteram à vontade soberana de Deus, implantada pela liderança constituída sobre suas vidas, pelo próprio Deus. Algo que foi espontâneo, algo que foi voluntário. Você se entregou a Jesus voluntariamente. E foi a melhor noite da sua vida. Foi o dia que você dormiu como uma criança. Foi algo espontâneo. Essa vida com Jesus é muito boa, é muito maravilhosa. Então o que acontece? Em dado momento eu não coloco em prática. Em dado momento eu me nego a me submeter. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago capítulo 1, versículo 12. É na hora da provação que a nossa fé é provada para ser aprovada. É através do teste do tempo, em momentos difíceis, que somos tentados a abandonar Jesus. Você sabia? E isso acontece, não é quando você está no vale, não. É quando você está no deserto, não. Isso acontece quando você está no melhor tempo da sua vida. Como o mundo diz, né? Por cima da carne seca. É no momento que a provação vem. Mas ela vem mesmo. Ela vem dizer para que é que ela veio. Aí é nesse momento que você é provado. A provação vem com o propósito de extrair de nós a verdadeira essência da adoração. Se nosso amor por Jesus é verdadeiro ou não passa de uma atitude egoísta e interesseira. Meu Deus, isso é muito sério. Isso é muito sério, é seríssimo. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Tiago capítulo 1, versículo 2 a 3. Maduros e íntegros. Você se considera uma pessoa madura na fé? Não responda para mim, tá? Você tem uma fé íntegra, sem fingimento? Você já se encontrou vivendo um tempo da sua vida que você para e pensa, não vale mais a pena fazer isso. Eu não aguento mais viver esse tipo de coisa. Chega! Para mim, bateu, foi até onde eu pude. Realmente você está sendo muito sincero ou muito sincera, porque não é por você, não é. As suas forças realmente vão acabar, as suas forças realmente irão minguar. Zé Fini, é aí onde entra o agir invisível de Deus. Porque não pense você que Deus faz nada na vida de um homem ou na vida de uma mulher sem propósito. Não. Você está vivendo exatamente o propósito de Deus. Talvez você não tenha entendido. Ou talvez você não tenha entendido ainda. Mas pode buscar nas Escrituras Sagradas a revelação de Deus, que você está dentro do propósito. Basta só você aquietar-se
ir para um cantinho, tirar o seu tempo sozinho com Ele. E como uma brisa suave, você vai ouvir Deus dizendo para você: era exatamente aqui que eu queria que você estivesse. Porque eu vou fazer isso, isso, isso e isso. É desse jeito que Deus trabalha. Mas vale a pena. Não acredito. Eu tenho semeado, eu tenho lançado a semente, eu tenho no meio da minha família, na vida do meu esposo, na vida da minha esposa, eu tenho lançado a semente. Não aguento mais, vou parar. Não. Deus não parou. O que é que você vai parar? Deus poderia ter parado na segunda semente. Poderia ou não? Poderia ou não, igreja? Poderia. Mas Deus não retrocede. Deus não volta atrás. Deus não abandona os seus projetos, os seus propósitos. Ele poderia muito bem, chega. Joguei a primeira, caiu na beira do caminho. Joguei a segunda, caiu em cima das pedras, no solo rochoso. É duro. Esse povo é de dura cerviz. Não quero mais. Não, a misericórdia dele se estendeu. Ele vai lançar a terceira vez. Não pare, continue crendo. Se você não aguenta mais, creia. Se junte, se una à sua liderança que crê. Se você não crê, eu creio. Porque você tem um valor. Porque você foi comprado por sangue. Não foi por ouro, não foi por prata. Você é valorosa, você é valoroso. Então, para que desistir? Não é hora. Você não tem mais tempo para desistir. Você vai deixar as pessoas que já foram alcançados pela promessa que Deus tem na sua vida, ao Deus dará? Mas que pessoas, pastor? Pessoas que você não sabe. Pessoas que a semente já estão morrendo. O barco já está quase mudando a direção por causa da sua vida. Porque você semeou, você deu um exemplo, você viveu. Você apenas não foi ouvinte. Só que você não pode ver o coração dessas pessoas. Você tem que esperar. E ver o que é que Deus vai fazer. Você tem que continuar. Não pare, continue lançando a semente. Não pare de crer. Mesmo que você esteja sendo tentado ou tentada a desistir. Não pare de acreditar. Não pare de ter fé. Você é amada. Você é amado de Deus. Você é um escolhido. Você é uma escolhida. Mas uma coisa eu tenho certeza. Isso eu vou falar com toda a propriedade. De uma coisa eu tenho certeza que você não é. Você não é super-homem. Você não é super-girl. Você não é. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus confia em você. E Deus espera de você a fidelidade, a honra, a glória, o louvor e a adoração. Amém? Amém. Já a semente que caiu entre os espinhos tem outro comportamento. Tenho tido responsabilidade com a semente, é o terceiro ponto. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. O que é que acontece com a semente que caiu entre os espinhos? Eles dão frutos, eles frutificam.
Mas o que é que acontece? Os frutos não amadurecem, amado. Os frutos não amadurecem. Uma coisa temos que ter por certo. Qual, pastor? O dia mal virá. O dia mal virá. Temos que parar com milindros, com mimimi. Temos que parar. Não temos mais tempo, amados. Eis que vem a hora e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa. E vocês me deixarão sozinho, mas não estou sozinho. Porque o meu Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso é Jesus falando para os seus discípulos e Jesus falando para você nessa noite. Calma, calma, coração, aquieta a tua alma, vai passar, tudo isso vai passar. João capítulo 16, versículos 32 e 33. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus, capítulo 24, versículo 29 a 31. Conclusão. Lucas, capítulo 8, versículo 15. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Eu creio, e vou continuar crendo, que a terra do seu coração é uma terra boa. Mesmo que você não creia, mesmo que você já tenha chegado ao final de tudo, eu vou continuar crendo e aplicando fé, que o seu coração é uma terra boa, é uma terra no qual a semente caiu e frutificou. Você ouviu de bom grado, com reto coração. Eu vou continuar crendo que você é uma escolhida, que você é um escolhido, só que você está passando por um momento difícil. Amados, estamos em pleno século 21, repetindo, em pleno século 21, as coisas são maus, os tempos são difíceis. Iniciava-se o ano em janeiro, para chegar em dezembro, poxa, dava tempo da gente se planejar, dava tempo para a gente fazer tantas coisas. Hoje em dia, você acorda de madrugada, pensando você que é de madrugada, para ir no banheiro. Quando você volta que vai se deitar, você vê a luzinha lá, piscando. Hora de você se levantar para ir trabalhar. Quando você pensa que não, o dia terminou, você voltou para casa. Às vezes não dá tempo nem você de ficar com a família, de tão cansada que você está. Então você não é de ferro.
A sua estrutura é frágil, você é barro. Não é à toa que você tem que descansar. Que na sua palavra Deus manda você descansar. Porque se você não descansar, você não vai conseguir. Você lembra quando os discípulos voltaram da missão? Jesus sopra sobre eles o Espírito e manda, vão por aí pregando a mensagem, saiam de 2 em 2. Eles voltaram extasiados, eufóricos. Mas Senhor, Jesus, até os espíritos malignos se submetem ao teu nome. Jesus, calma. Tudo bem, vocês são alegres, mas vocês têm que exultar de alegria no fato que o nome de vocês estão arrolados no livro da vida. Mas tem algo que eu estou percebendo em vocês. Vocês estão cansados. Venha cá. Venha você também, venha. Aí diz que Jesus deixou eles no lugar, descansando. Quando Jesus volta, Jesus se depara com a multidão. Aí Jesus senta e começa a ensiná-los. Por quê? Porque Jesus estava prestes a ensinar para eles que o nosso dever é alimentar as pessoas. Nosso dever é suprir na vida das pessoas a falta da presença de Deus, a falta da compreensão da palavra de Deus. E isso só vai com amor, isso só vai com paciência, perseverança. É a pessoa caindo pelas tabelas, é as pessoas dando chute em Jesus, é as pessoas destruindo as suas vidas, e você dizendo, você é precioso, eu confio em você, e eu confio, eu vou continuar crendo, que o seu coração tem uma terra, boa, e que você está passando por um momento, por um tempo tempestuoso, que vai passar, e que a semente que foi lançada pelo semeador, foi bem acolhida pelo seu coração. Não é tempo de retroceder, não dá mais tempo de voltar atrás. A vida que você tem não pertence a você. Você não sabe disso? A vida que você tem não pertence a você, não é mais sua. Você um dia entregou, um dia você fez uma aliança, você entregou, tá aí, Senhor, a minha agora não é mais minha não, agora é tua vida. A minha vida agora é tua, tira o minha, agora é tua vida. Pronto. E tem mais. Não adianta você se espernear, porque Jesus não vai desistir de você. Jesus não vai desistir do seu casamento. Jesus não vai desistir da sua família. Jesus não vai desistir dos seus filhos. Mas principalmente, Jesus não vai desistir do propósito que Ele tem para a sua vida. Abra sua Bíblia, eu quero terminar essa mensagem lendo com você. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 4 a 7. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra
paraíso de Deus. A semente é de Deus.